Bom, da minha parte, agradecer ao José Luís Gomes. Obrigada, José Luís, por teres aceito este desafio desta dança com o corpo, não é? Este desafio que lançámos também a todos que estão aqui a participar connosco e que vais enriquecer, sem dúvida, estas 4 conversas com a tua perspectiva tão válida, tão, não só pela análise bioenergética, mas também pela parte toda integrativa que foste ao longo de 30 anos de carreira, integrando em ti, enquanto ser profissional que és, e portanto aqui o nosso obrigado IPPC até a ti, ok? Posto isto, não vou alongar, já me conhecem, espero que dancem muito, que nos coloquem as dúvidas como a Liliana, só reforçar isto, está bem? Que dancem um bocadinho connosco, partilhem ali no chat que depois ela vai colocar as vossas partilhas no ar, está bom? Vai ser uma dança. José Luís, para ti. Ok, muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, evidentemente, ao Instituto Português de Psicoterapias Corporais, representado aqui na pessoa da Conceição, evidentemente. Agradeço-te imenso este convite. É um prazer estar aqui convosco. E agradecer-te pessoalmente a ti e à Liliana, que trocamos alguns mails, não é? Para hoje estar aqui presente. Foi para mim um prazer também rever aqui a Milagros, não é? Que já há uns anos que não havia e, portanto, sei que estará por aí a ouvir. Portanto, foi um prazer rever novamente a Milagros. Ora bom, eu acho que o que a Conceição referiu foi muito importante ao dizer, enquanto analista bioenergético, mas enquanto pessoa que integra ou que ao longo destes anos conseguiu fazer aqui alguma integração, não só apenas da análise bioenergética, mas de aspectos que eu acho que são importantes hoje serem aqui falados. E, portanto, até porque o tema é bloqueio emocional e bloqueio corporal, em forma de provocação, eu gostaria de dizer que, com certeza, o corpo é o que de menos biológico nós temos. Isto é uma provocação porque temos uma tendência a achar que o corpo é totalmente biológico, ao contrário da mente. A mente ou o espírito, seja o que for, mas eu defendo o contrário. Eu acho que o corpo, com certeza, é o que de menos biológico temos. Porquê? Porque o corpo não é apenas, não é representado aqui apenas por músculos, por órgãos, pela pele, por sistemas que fazem um corpo, não é? Pela comunicação dentro do próprio sistema, mas o corpo é todo um conjunto de sensações, de emoções, de memórias que estão gravadas no corpo. E, portanto, nesse sentido, o corpo ganha uma dimensão emocional da memória de cada um, da história individual de cada um. Eu até poderia dizer que o corpo seria, por excelência, o dicionário emocional da história de cada um, da memória que está gravada no nosso corpo. Bom, isto já relativamente ao corpo. Relativamente às emoções, eu gostaria de referir que muitas pessoas que me estão aqui a ouvir com certeza podem saber, mas mesmo assim eu gostaria de dizer a origem etimológica da palavra emoção. A palavra emoção vem de emovere, do latim, e emoção é moção, moção é movimento. Portanto, emoção é colocar alguma coisa em movimento. É um impulso que vem de dentro para fora, que se expressa de formas diferentes, mas que tem um movimento. Ora, quando esse movimento da emoção é bloqueado, é suprimido, é reprimido, bom, teremos aqui um problema
na vida emocional da pessoa e temos, evidentemente, no corpo da pessoa. Eu vou usar, penso que estão aqui a ver as cores, isto é apenas uma metáfora. Temos aqui por acaso esta tem 12 cores, podia ser 18, podia ser 24. Cada cor, vamos imaginar que representa uma emoção. Se nós cortarmos, bloquearmos algumas cores, nós, evidentemente, acabamos por bloquear as outras cores. Isto é, se as outras nós as reprimimos ou suprimimos, estas não vão estar totalmente ativas. Vão ficar, digamos assim, passo a expressão, a meio gás. Portanto, as emoções, se cada emoção é representada por uma cor, se eu reprimo ou suprimo algumas cores, metade das cores, por exemplo, eu explico já isto, as outras cores vão ficar afetadas também. Isto é, vão ficar, passo a expressão, como eu disse, a meio gás. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu bloqueio o ódio, se eu bloqueio a raiva, se eu bloqueio a irritação ou a agressividade em geral, eu estou a comprometer outro tipo de emoções e de afetos. Não há volta a dar. Isto é assim. Porque a minha relação com estas cores, com estas 12 cores, deve ser uma coisa fluida. É como pintar um quadro, é como fazer um desenho. Eu tenho que ter a liberdade interior de ir buscar a cor que eu quiser naquele momento para pintar. Isto é, eu tenho que ter a liberdade, se eu estou irritado, de me irritar e de exprimir a irritação. Se eu estou com raiva, que seria aqui uma outra cor, eu tenho que ter a liberdade de ir buscar a outra cor e de exprimir a mesma raiva. Se eu tenho necessidade de contacto, eu procuro contacto sem reprimir esse mesmo contacto. Portanto, cria estas duas noções de que o corpo é com certeza o que de menos biológico possuímos e onde está a memória da história individual de cada um lá gravada e, por outro lado, que as emoções são coisas que devem ser fluidas. Eu tenho que ter a liberdade interior de estar em contacto com as emoções em geral. As emoções são diversificadas e, portanto, cortar, bloquear, suprimir, reprimir, conduz a problemas que se traduzem também no corpo. Mas eu gostaria de explicar aqui uma coisa que para mim é básica, como é que se chega do corpo à mente e também da mente ao corpo, só para perceberem um bocadinho. Eu vou falar um bocadinho brevemente da relação materna. A relação materna ou substituto materno, na relação com o bebê, o recém-nascido, a relação inicial, o bebê, digamos assim, não tem mente, não tem aparelho mental, não pensa. Portanto, tudo se passa ao nível do corpo, nas sensações do corpo. Há um aparelho sensorial no corpo do bebê que vai gravar sensações agradáveis, desagradáveis, sensações duras, sensações moles, que se traduzem também no corpo por rigidificação ou por um corpo ou sensações mais moles. E, portanto, vamos dividir assim coisas boas e coisas más que ficam gravadas ao nível sensorial. A seguir à parte sensorial temos as emoções, isto é, a parte inicial são apenas sensações, mas uma fase posterior o bebê começa a exprimir emoções e a gravar emoções. Da mesma forma que temos sensações agradáveis e desagradáveis, também temos emoções agradáveis, emoções desagradáveis, não é? E a seguir, vamos dizer assim, numa pré-formação mental, o bebê começa a ter imagens
imagens ligadas às sensações e às emoções que ele gravou no corpo. E começa a ter imagens boas, imagens más, imagens de aperto, imagens claustrofóbicas, imagens de medo, que estão ligadas à emoção de medo ou a sensações de medo. E a seguir às imagens que o bebê forma, temos aquilo que se chama representações ou representações mentais. Portanto, vamos dizer assim, representações mentais, portanto, será todo o conjunto de conceitos, de palavras que nós buscamos para explicar, para ligar a uma coisa que é subjetiva, evidentemente, que são as sensações, que são as emoções e que são as imagens que gravamos. Vamos lá ver, a maioria das psicoterapias, uma parte das psicoterapias achou que fazendo um trabalho ao nível das representações mentais, que se poderia mudar algo na pessoa e que por consequência todas as outras seriam mudadas, isto é, as imagens mentais, as sensações e as emoções. Ora, não é verdade. Não é verdade porque poderíamos dizer, e aqui é que entram as psicoterapias corporais e a importância do corpo na psicoterapia, na terapia, porque o ideal seria que tudo isto se fizesse nos dois sentidos. Isto é, o trabalho sensorial, o trabalho emocional gravado no corpo, que pudesse a pessoa chegar às imagens, o que é que isso suscita na história individual da pessoa e mudar e chegar às representações mentais. A verdade é que só muito tarde, depois da história das psicoterapias, é que surge o corpo. Isto é importante dizer porque o próprio Freud falou de que o ego, aquilo que é tão valorizado hoje em dia na sociedade, que nos dividimos entre a valorização do ego e a destruição do ego para estarmos em contacto connosco, com o corpo, com o que sentimos, porque o ego é muito virado também para o exterior. Eu penso que este conceito do Freud de que o ego, antes de ser ego mental, é ego corporal. Portanto, tudo nasce no corpo, tudo fica gravado no corpo e, portanto, fará todo sentido que o corpo é o elemento primordial, central, nuclear do trabalho terapêutico para chegar às grandes questões da história de cada um. Eu acho que as palavras podem enganar muito. Não estou a desvalorizar as palavras, mas acho que as percepções que as pessoas têm sobre elas próprias, as representações que as pessoas têm sobre elas próprias, a maneira como falam da sua história, muitas vezes estas memórias podem ser distorcidas, tendo em conta a estrutura de personalidade de cada um. E, portanto, eu acho que trazer o corpo para a terapia, ver as memórias da pessoa gravadas no próprio corpo, não me vou estender aqui, mas cada pessoa tem, digamos assim, uma couraça de caráter, para usar o termo rachiano, tem um corpo com determinado tipo de defesas, e reparem que foi a psicanálise que falou de defesas psíquicas, mas o que nos mostraram os terapeutas corporais, psicocorporais,
é que as mesmas defesas estão gravadas e estão objetivadas também no corpo. E, portanto, conforme o bloqueio do corpo, conforme a zona bloqueada, com a falta de energia, eu vou usar um termo até um bocadinho mais forte, uma parte do corpo mais mortificada, mais anestesiada, diz muito da história individual da pessoa, não é? Não vou entrar muito por aí, mas conforme a zona é mais ao nível da cabeça, ao nível dos olhos, ao nível dos maxilares, ao nível do pescoço, ao nível do peito, do tórax, ao nível abdominal, ao nível das pernas. Parece-me aqui importante fazer aqui a ponte, porque me parece, pelo que percebi, que existiram duas conversas anteriores, uma conversa sobre a respiração e outra sobre o enraizamento ou o grounding. É importante porque os bloqueios no corpo também se traduzem muitas vezes pela falta de enraizamento da pessoa. A falta de enraizamento, dizemos, a falta de contacto com a realidade, do contacto da pessoa com a terra, da capacidade da energia circular, digamos assim, movimentar-se da cabeça para os pés e vice-versa, isto é, sem haver zonas que estão bloqueadas, apertadas, couraçadas, e, portanto, o enraizamento é algo de muito importante na avaliação, no diagnóstico, que nos diz também alguma coisa sobre o caráter, sobre a estrutura de personalidade da pessoa. E a outra questão é, de facto, a respiração. Poderia dizer muitas outras, o movimento, a forma de andar, a expressividade, a voz, o contacto ocular, zonas contraídas, contraturadas, digamos assim, que partes do corpo é que a pessoa tem mais tendência para ter tensões musculares, mas a respiração, de facto, na minha perspectiva, é muito importante, porque todos nós achamos que respiramos de forma normal. A respiração é algo que é involuntário. Eu acho interessante porque às vezes aos meus pacientes eu digo, pergunto como é que acha que respira, como é que sente a sua respiração, e muitos dizem normal. Acho que é normal, mas na verdade na maioria das vezes não é nada normal, porque quando colocamos a pessoa a respirar, muitas vezes se notam, em primeiro lugar, dificuldade ou na inspiração ou na expiração, na dificuldade num peito, num tórax contraturado, isto é, preso, para usar outra vez o termo, desculpem-me outra vez, mortificado, ou uma dificuldade de estar em contacto com a respiração abdominal. Estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar de caráteres diferentes, mas os bloqueios corporais dizem-nos muito da história individual. Quando eu há um bocado falava do dicionário emocional, o dicionário onde de facto existem emoções que se notam que estão ou bloqueadas ou reprimidas, suprimidas a partir, por exemplo, da dificuldade com a respiração, de determinadas zonas corporais que estão de facto muito contraturadas e muito bloqueadas, que limitam a expressividade da pessoa. Portanto, o bloqueio corporal na história individual está também associado a um bloqueio emocional, a determinadas emoções que a pessoa suprimiu ou teve que reprimir logo no interior da família, na relação com os pais. E eu aqui deixem-me, porque ao falar das terapias corporais,
poderia estar aqui a falar de Rasch, poderia estar a falar de Lowen, poderia estar a falar de Boadella, bom, poderia estar aqui a falar de gente muito importante nas terapias corporais que fizeram aqui um grande desenvolvimento de conceitos e de formas de ler e de intervir ao nível do corpo. Mas deixem-me também aqui fazer uma provocação, indo um bocadinho mais atrás, ao Freud, que disse uma coisa, na minha perspectiva, genial. Ele disse que o excesso de educação, o excesso de educação e de controle, a partir da educação, não trará jamais felicidade ao homem. Jamais, disse o Freud. E eu acho que isto é algo muito importante porque... Tenho que te provocar, Zé Luís, desculpa lá. Como? Tenho que te provocar agora. Tenho que te provocar. Ok, provoca. Ok, provoca. O meu corpo está aqui, deixa-me provocá-lo um bocadito. Então, okay. Na tua perspectiva, esta sociedade, porque estas conversas surgiram a partir desta pandemia, não é? Da reflexão que os nossos corpos foram fazendo, na tua perspectiva, de que maneira é que a sociedade depois se vive no corpo e se demonstra nestes bloqueios? Porque estás a falar, né, juntando agora aí o Freud, já para não irmos ao Ferenczi e também, né, portanto, e a Gerda Boysen. Então, de que maneira é que nisto estás a dizer, onde é que encaixamos a sociedade atual nos nossos corpos? Eu acho em primeiro lugar essa questão importante que estás a colocar, porque, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, não sou virologista, nem epidemiologista, mas percebo alguma coisa de infecção a partir de vírus, alguma coisa, e, portanto, tenho que dizer, espero que não esteja nenhum profissional da saúde que possa sentir que isto é atacar frontalmente as políticas de prevenção ou os discursos de prevenção da infecção, concretamente aqui na pandemia, mas eu tenho que dizer que me preocupa bastante, tenho que o dizer, enquanto terapeuta corporal, esta expressão que toda a gente aceitou e que vê isto como saudável, como uma coisa corretíssima, como uma coisa fabulosa, que é o distanciamento social. Eu sei que tem de haver distanciamento social, evidentemente, como forma preventiva. Posso perceber isso no sentido da infecção, mas preocupa-me que isto se possa aceitar, vamos dizer assim, tão facilmente. E eu acho que esta sociedade gera aqui uma coisa, para responder à tua pergunta, Conceição, que é a valorização, a hipervalorização da mente. Eu poderia dizer, de forma também provocatória, a mente mente, não é? A mente mente, o corpo é que fala a verdade. Que é esta sociedade da educação, do polimento, do politicamente correto, das notas excelentes para entrar na universidade, de que os pais favorecem muito isto, do controle, do autocontrole. Eu vejo isto numa perspectiva muito, vou dizer, muito negativa, e nesta continuidade do Freud, que não trará de certeza felicidade. Porque eu acho que esta sociedade é uma sociedade muito virada para o sucesso, para a carreira, eu até poderia dizer, para uma ditadura da felicidade, mas que todos temos que ser felizes, mas temos que ser felizes por uma via que não é mais correta. Na minha perspectiva, estar em contacto consigo próprio e com o seu corpo será a via de base, mas não é de certeza a via correta. Eu posso dar, por exemplo, exemplos. As desordens alimentares que estão aí, esta coisa do controle do corpo, a anorexia, a bulimia, esta ideia dos conceitos de estética do corpo,
E poderia falar de algo que é mais problemático ainda, a vigorexia. Ninguém fala da vigorexia, que está na razão inversa da anorexia. Existe na anorexia 9 mulheres para um homem, na vigorexia são 9 homens para uma mulher, mas que é esta coisa do corpo estético, com as medidas na proporção certa, em que gastam quase metade, aqui concretamente em Espanha foi feito um estudo, alguns vigoréxicos gastam metade do vencimento a tratar do corpo, e são pessoas vigoréxicos, são pessoas frágeis, extremamente frágeis. Portanto, esta coisa da sociedade da mente, da carreira, das notas, do sucesso, do controle do corpo, não fará, de certeza, não será a melhor via para a felicidade das pessoas. Portanto, eu acho que o excesso de educação não é por aí, o que não quer dizer que a educação seja para desvalorizar, mas acho que entramos aqui nesta coisa, eu tenho que dizer que é uma loucura, na minha perspectiva, esta obsessão dos pais relativamente aos filhos e dos filhos nesta coisa das notas e da carreira, e que só traz muita fragilidade corporal. O corpo, muitas vezes, não está preparado para aguentar tal pressão, para lidar, para gerir esta sociedade frenética, estas pressões familiares e sociais. Eu acho que o corpo, os corpos das pessoas não estão, porque isto é tudo mental, a carreira, tudo isto é mental, e achamos sempre que o nosso ego aguenta, principalmente se for um ego narcísico, um ego rígido, mas o corpo tem as suas fragilidades, tem as suas feridas, tem as suas limitações, tem os seus bloqueios, e parece-me que o corpo não aguenta, na maioria das vezes, com esta imposição, esta pressão egóica, esta pressão social, esta pressão familiar. Pegando agora aí nas tuas palavras, ia-te fazer outra questão, que é: de que maneira é que também vês e tens vivenciado isto no consultório, ao nível das famílias e da pressão que existiu ao nível dos professores também, neste recolhimento e nas crianças com escola em casa? Qual é a tua experiência? O que é que podes partilhar sobre isso? Tiveste, em termos clínicos, qual foi a tua experiência? Eu estou a falar da minha experiência, do que eu vi no acompanhamento de casos, em primeiro lugar, até porque tenho alguns professores em psicoterapia. Eu acho que isto da relação com os alunos, a partir de, como estamos hoje aqui, a partir do Zoom, criou muito tipo de problemas. Muito tipo de problemas, por exemplo, dos pais que se colocam ao lado a assistir à aula, e isto parece-me uma coisa invasiva, para não dizer abusiva, controladora do trabalho dos professores, e depois, inclusivamente, os pais às vezes reagem e respondem a alguma coisa ou provocam às vezes o professor, não digo no momento, mas posteriormente. Ouvi algumas histórias deste tipo. Depois a relação do professor, que é difícil controlar as pessoas todas, porque uns desligam a câmara, porque às vezes perguntam a um aluno e o aluno está ali, mas não está com a câmara ligada e já não está ali presente, não é? Portanto,
Eu acho que ainda que fosse uma forma, e a Conceição, tu disseste, tem aí uma especialista em informática, não é, que resolve os problemas da informática, ainda que a informática seja uma ferramenta importante para resolver às vezes os problemas como aconteceu agora da pandemia, mas na minha perspectiva eu acho também que criou aqui muita ansiedade, porque da parte dos pais com os filhos, às vezes os filhos terem que estar cada um no seu computador, os pais também em teletrabalho, criou aqui muitas vezes uma dificuldade da parte dos pais de gerir toda esta dinâmica. Eu acho que as tecnologias, a informática é algo de muito, muito importante no desenvolvimento recente da humanidade, mas na minha perspectiva as histórias que eu ouvi nem sempre foram positivas, porque criaram também muita tensão na organização, nos horários. Mas eu volto a referir principalmente porque eu acho que a relação do professor com os alunos ou do professor com um aluno é uma relação que tem um espaço próprio e que é uma relação própria e, portanto, esta coisa do controle, da invasão, para não dizer do abuso dos pais, nesta relação não me parece saudável, não me parece benéfica, porque acaba por ser, porque aqui os espaços ficam misturados e eu acho que nesse sentido não foi benéfico. Até que ponto, aqui uma reflexão contigo agora, neste debate dos corpos, né? Que é até que ponto é que esta perda de limites, não é? A perda de limites no corpo também, porque se o pai está ao lado e eu estou a assistir à aula, como é que este corpo fica perante aquele professor que está do outro lado e que não, onde eu perdi de alguma forma vinculação, onde eu perdi, se por um lado podia não gostar de um professor, mas gostar muito do outro e perdi este meu momento com este professor, como é que estes corpos ficaram, como é que estes corpos agora podem ser ajudados a ir buscar autorregulação, a ir buscar a afetividade que se perdeu, como é que nós, na tua opinião, dois ou três apontamentos, pudéssemos aqui a refletir, porque tínhamos professores na plateia, não sei se hoje temos uma plateia virtual, né? De que forma é que podemos recuperar um bocadinho isso nos corpos, porque é nos corpos que nós vamos ver essas retrações, ficarmos atentos, né? E podemos dar isto aos professores também. Nós, enquanto clínicos, ok, temos ferramentas, eles vêm nos procurar por ajuda. Os professores podem ter ferramentas que, voltando a estar em contacto com os alunos, espero que a maior parte consiga para o ano estar, pelo menos os mais pequenos, com os mesmos professores, seria ótimo, não sei se isso vai ser possível ou não, mas o que é que podíamos deixar hoje estes professores de observação dos alunos para recuperar algo que se tenha perdido na ligação que tinham anteriormente, ou criar uma nova ligação, ou até observar algo que não existia naquele aluno e que agora pode estar a acontecer e que é emocional, neste voltar às aulas? Não sei, o que é que podíamos pensar aqui? Eu um bocadinho na linha do que eu tinha referido, que a relação com as emoções deve ser uma coisa fluida e o corpo, com o corpo emocional das memórias, das emoções, que deve ser também uma coisa fluida, não é? E, portanto, um aluno que tem uma relação com o professor tem uma história e tem uma forma de estar com o professor, quer a nível emocional, quer a nível corporal, que se reflete também a nível corporal. Parece-me que este pai que invade este espaço pode despoltar determinada emoção, determinado bloqueio corporal. Eu posso falar, por exemplo, de situações que me foram faladas. Estou-me a lembrar de um professor, concretamente, que o próprio professor foi invadido durante as aulas por dois alunos que estavam presentes, que os pais estavam a assistir às aulas, e, portanto, suscitou aqui, desculpem-me o termo, suscitou aqui alguma coisa paranoide, não é? Da parte do professor, que é: eu estou a falar com os alunos, eu não sei quem é que está ao lado dos alunos, quem é que está a assistir. Ora, isto não deixa o professor de forma fluida,
não é? Tendo uma história de relação com os alunos, como é que o professor pode estar à vontade, descontraído, de forma fluida, a nível emocional, sentindo que pode um pai estar a invadir aquele espaço e a controlar aquele espaço. E o próprio aluno deixa de estar também de forma fluida, não é? A memória e a relação que este aluno tem com o professor, evidentemente que com a presença do pai, o controle do pai, a invasão do pai ou da mãe, parece-me evidentemente que este aluno passará a não estar de forma fluida, sendo-se ali controlado, sendo-se invadido, sem dúvida, sim. Não sei se há mais alguma pergunta. Penso que será importante também responder às perguntas. Há aqui algumas, são mais comentários, não sei se entretanto alguém quiser colocar mesmo alguma pergunta, mas que tem a ver com, ainda pegando aqui nesta questão da escola, o que acontece é que a escola e os professores também invadiram o espaço da família e entraram pela família adentro. É a visão oposta, não é? Os limites perderam-se dos dois lados. Perderam-se dos dois lados, exatamente. E parece-me, essa questão dos limites é uma questão importante, porque os limites é algo muito importante na relação a dois, na minha relação com o mundo, na relação dos alunos com os professores, na relação dos professores com os alunos, e, portanto, há um bocado quando eu falava de um espaço próprio, do espaço que é o espaço da escola, o espaço da relação do professor com o aluno, exatamente como está a dizer a Liliana, esta coisa do próprio professor invadir o espaço familiar é algo que não é positivo. Altera o espaço próprio. Seja em que sentido for, na verdade, não é? Exatamente. Do movimento da memória onde foi feita a relação entre os corpos do aluno e do professor, não é? Altera esse movimento, esse espaço, esse ambiente e, portanto, evidentemente que fica comprometida essa invasão. Essa invasão compromete os limites, não é? Eu acho essa questão dos limites uma questão importante. Estamos a falar de limites psicológicos, de limites de espaço, de limites de corpo, não é? De corpo a corpo. E, portanto, alterar o espaço, o meu corpo no espaço, o meu espaço de intimidade, o meu espaço familiar, evidentemente também altera a minha dimensão emocional e corporal na relação com o outro, não é? Porque eu estou habituado a ver o outro, a relacionar-me com o outro num espaço e, portanto, esta invasão não é saudável. Okay. Estava aqui a pensar em alguns relatos, eu sei que temos ali perguntas que já vi, mas estava aqui agora a pensar em alguns relatos de pais que temos tido em consulta de maiores birras. As crianças estão a fazer mais birras, crianças em idade escolar, e birras inclusive na altura para assistir às aulas, e desta rejeição. Ela até gostava do professor, mas agora não quer. Tem a ver mesmo com esta questão dos limites, porque escutar que birras são estas, que limite é que está aqui a ser ultrapassado, o que é que esta criança nos está a dizer, não é? Uma reflexão para ficarmos todos atentos enquanto profissionais de saúde que somos, enquanto professores, enquanto pais. O que é que este corpo está a dizer? Vamos lá ver. O que é que esta expressão está a trazer para aqui, não é? Vamos lá ver. Confinar as pessoas, confinar as crianças, cortar a liberdade de expressividade das crianças, o movimento corporal da criança, o relacionamento e a expressividade da criança com as outras crianças, com os outros jovens, isto é, confinar, tenho que dizer assim, apertar, reprimir, conter
suprimir a liberdade, suprimir o movimento, evidentemente que só pode ter a consequência da tensão corporal, da rigidificação, do sentir-se apertado e, portanto, só pode ter uma descarga motora, uma descarga emocional, que são as birras, que são as tensões permanentes, que são as tensões na relação com os pais, evidentemente. O confinamento só podia ter trazido isso. Portanto, para mim é uma evidência essas tensões permanentes, esses conflitos, porque o corpo também acabou, não foi um confinamento no espaço, o corpo também ficou confinado, não é? Apertado, diminuído na sua liberdade, na sua expressividade, não é? O corpo no movimento na relação com o outro, o corpo do movimento da expressão do próprio. E, portanto, só pode criar tensão, desconforto, angústia, ansiedade, que se traduzem por birras e conflitos com os pais. Uhum. Também andam aí uns adultos a fazer birras, não são só as crianças. Vou colocar aqui só algumas questões. Desviando aqui um bocadinho da questão da escola e das crianças, e levando isto para uma coisa que falávamos há pouco, que era a questão dos limites e da intimidade, e por isso esta pergunta vem no âmbito da intimidade. E diz: porque é que na sexualidade nós fazemos as escolhas de parceiros que na verdade não vão ao encontro das nossas necessidades, mas de bloqueios prévios? Eu aqui não sei se eu não tiver percebido bem a pergunta, eu dá-me a entender que ela quer dizer que nós fazemos escolhas que são condicionadas pelos nossos bloqueios, não é? E em vez de irmos à procura daquilo que realmente precisamos. Onde é que o José Luís Gomes vê esta relação? Onde é que os bloqueios nos condicionam assim nas nossas escolhas, neste caso nas escolhas afetivas? Condicionam, evidentemente, isso sem dúvida. Eu acho que essa é uma boa questão, porque se pudermos fazer aqui uma associação entre inconsciente, memórias arcaicas, primárias e o corpo, poderia dizer que também no corpo está gravado o inconsciente. E as escolhas dos parceiros não são escolhas conscientes, ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas às vezes perguntam-se à pessoa e diz: porquê que tu estás com esta pessoa? E a pessoa diz: porque andávamos os dois na faculdade, ou porque morávamos na mesma rua, ou tínhamos os mesmos gostos, etc. Não é por isso. Há aqui, de facto, uma razão inconsciente que leva a pessoa a ligar-se à outra pessoa. Na verdade, eu acho que quando, digamos assim, as pessoas apresentam determinadas defesas, as defesas de uma pessoa têm que ser complementares ou têm que encaixar com as defesas da outra. Eu vou dar um exemplo que se sabe, por exemplo, vou sair do corpo ao nível da sexologia, não é? Isto é apenas um exemplo. Vou assim um bocadinho generalizar. Porque que um ejaculador precoce se liga e pode ligar para o resto da vida a uma mulher com disfunção orgásmica? Está perfeito. Está perfeito. Na verdade, ele não sabia que a mulher tinha disfunção orgásmica e vice-versa. Eu estou a concretizar, a objetivar numa coisa que se nota. Muitos casais, às vezes, têm os dois uma certa disfuncionalidade na sexualidade, mas que se complementam, que estão bem um com o outro. Porque uma mulher com disfunção orgásmica, que não tem orgasmo, está bem com alguém que tenha uma ejaculação precoce. Faço-me entender? Portanto, uma pessoa que tem determinado tipo de bloqueios corporais terá a tendência a procurar alguém que vou dizer assim, não invada, não seja... Não desafie os seus bloqueios.
os bloqueios corporais, porque senão desaparece. Senão desaparece, sai da relação, não é? Isto tanto ao nível do corpo, como ao nível emocional, como ao nível sexual. Sim, portanto, a questão foi bem colocada. Inconscientemente eu tenho que procurar alguém que não me violente nas minhas defesas. Agora eu vou provocar um bocadinho. Me preserve as minhas defesas. Por isso é que depois nós somos acusados de que desde que andas na psicoterapia estás pior. Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem. E isto é um problema também porque há um bocado eu estava a falar do controle e do autocontrole. Como sabem, algumas terapias, algumas psicoterapias comportamentais, cognitivas, em muitas intervenções defendem um certo controle, autocontrole emocional, e eu acho que nós aqui, enquanto terapeutas, psicoterapeutas corporais, não devemos estar nesta linha, não é? Portanto, muitas vezes nas psicoterapias as pessoas passam a desbloquear partes do seu corpo, emoções que estavam bloqueadas e, portanto, a pessoa que está do outro lado diz que está pior, evidentemente, porque seria bom que a pessoa continuasse com as mesmas defesas, para manter a relação, para preservar a relação. Mas eu acho que é aqui o custo da liberdade individual, da liberdade no corpo, da liberdade da expressão das emoções. Às vezes é o custo do outro lado da pessoa que não aguenta tanta liberdade, digamos assim. Portanto, concordo com o que a Conceição diz. Muito bem. E aqui na questão dos relacionamentos, o corpo pode ser uma boa ferramenta para eu descobrir um bocadinho mais sobre o meu inconsciente. Quanto mais não seja para fazer escolhas mais conscientes e menos inconscientes, certo? Muito bem. Parece-me que até podemos falar, ir um bocadinho mais além, como o Lowen falou, de uma espiritualidade do corpo. Vamos lá ver. Eu acho que existem memórias, nós todos temos uma certa amnésia psicogénica, não é? Umas pessoas 2, 3 anos, 4 anos, às vezes até mais, não se lembram de nada, não é? E, portanto, a partir de um trabalho verbal, muitas vezes não se chegam a memórias primárias arcaicas. Ora, a partir do corpo, isso é possível, porque a partir do trabalho corporal, um bocadinho na linha do que eu um bocado expliquei, a pessoa tem determinadas sensações e são despoletadas algumas emoções e às vezes até determinadas imagens que se podem trabalhar em termos terapêuticos. Portanto, estas memórias são inconscientes, como diz, exatamente que estão no corpo. Mas, acima de tudo, o trabalho com o corpo deve-me permitir, e aí eu falar da espiritualidade do corpo, dar-me uma abertura para a vida, um sentido para a vida, uma abertura para o outro, uma outra maneira de me expandir no mundo e na vida, não é? De não estar bloqueado na minha relação com o mundo e a vida e, portanto, de dar um outro sentido e de estar com outro sentido na própria vida. Portanto, é nesse sentido que eu estou a falar que o trabalho com o corpo também deve permitir, esse trabalho do inconsciente gravado no corpo, de permitir uma maior abertura ao mundo, uma abertura à diversidade das emoções, à diversidade do mundo, a uma melhor relação com o outro. Mas quando estamos no bloqueio no corpo, no bloqueio emocional, que está no corpo, que é um bloqueio físico, né? Nesta dança do bloqueio físico e emocional, nesta unidade funcional, né? Quando falas na expansão, na minha expansão de mim, por vezes também nos acontece termos de falarmos disto e as pessoas dizerem sim, mas eu sou muito expansivo, sim, mas eu... Não, bloqueios, pois, realmente não respiro bem, mas bloqueios, não tenho. Portanto, esta necessidade de voltar ao eu, de voltar ao corpo, dar este beabá da consciência corporal, não é, Zé Luís? Para depois atingir essa espiritualidade que tu falas e referes que está no corpo e que não é fora do corpo,
não é aquela coisa mais fora, alta, de desenraizada, sem grounding, mas sim no eu, no aqui e agora, nas minhas vivências, e eu assumir esta relação, falávamos da relação amorosa, mas assumir esta relação no meu bloqueio, o que é que eu preciso, o que é que eu preciso, onde é que eu tenho o meu bloqueio, onde é que eu fico nisto? Onde é que eu fico aqui nesta dança de que é isso da espiritualidade, o que é isso do eu assumir-me? O assumir-me, o assumir o corpo, o assumir os bloqueios do corpo, vamos lá ver, é algo muito difícil e deixa-me que te diga que as pessoas, para as pessoas é mais fácil o falar, porque as palavras muitas vezes alimentam as defesas da própria pessoa. Falar sobre ela própria é muito mais fácil porque se podem escolher as palavras. Quando a pessoa se expõe no corpo, quando falavas, não, os bloqueios e tal, eu até sou muito expansiva, a expor o corpo, a expor os bloqueios do corpo, é algo de muito difícil para a pessoa, para muitas pessoas, que são quase feridas, cicatrizes, que estão gravadas no corpo. E esta é o expor-se na sua verdadeira intimidade. Portanto, quando se passa a estar no corpo e a sentir, a sentir o corpo de uma outra forma, a ter consciência dos bloqueios corporais e de que forma que os bloqueios corporais limitaram a expansividade da pessoa, limitaram a relação com o outro, limitaram a expressividade emocional, o contacto com o outro, o contacto físico com o outro. O prazer comigo. O prazer e também o não ter medo da dor. Isso. Porque os corpos também podem controlar a dor, ou então, muitas vezes, estar permanentemente na dor, não é? À procura do motivo para a dor. Exatamente. Portanto, nesse sentido, eu acho que o estar no corpo, o entrar no corpo, permite-me também ter consciência dele, ter consciência de mim na relação com o mundo, de como eu estive limitado, de como eu estive bloqueado na relação com o mundo e, portanto, passar a estar de uma outra forma e, nesse sentido, muito mais expansivo. Deixa-me só, na continuidade do que dizes, só fazer aqui uma consideração. Eu acho que não devemos levar muito a sério pessoas que dizem eu sou muito expansiva. Porque a pessoa pode ser expansiva por fora, porque é uma defesa, porque está cheia de inibições por dentro. Muitas pessoas são desinibidas por fora. Há um bocado colocava-me uma questão sobre a sexualidade, a Liliana. Às vezes vemos pessoas muito, vou dizer, desinibidas sexualmente, cheias de desinibições externas, porque é uma forma de fugir de grandes inibições que têm internas, de inibições e às vezes de outras histórias que estão gravadas no corpo. Portanto, essa coisa dos pacientes ou das pessoas que dizem eu sou muito expansivo, bom, isso dava pano para mangas. Eu acho que por trás da expansividade às vezes existe a sombra da pessoa que está cheia de inibições e de repressões e de dificuldades às vezes no contacto com o outro. Tens mais perguntas, Liliana, não tens? Isto hoje está cheio de perguntas. Eu diria só que isso é como aquelas pessoas que dizem assim, não, eu já tenho isso resolvido. E nós internamente fazemos assim. Pois, esse discurso do... É uma resposta muito mental, na verdade, não é? Se eu já falei isto 50.000 vezes, se já fiz não sei quantas horas de terapia. Os processos de racionalização servem para quê? Certo, exatamente, é para a gente tentar arrumar a coisa e não venham cá desarrumar. Então isto deu-me tanto trabalho a arrumar,
Exatamente, muito bem. É isso. Então, havia aqui outra pergunta ainda dentro da vivência com o parceiro, mas que eu acho que no fundo porque é que isto nos altera tanto, e eu acho que acabou por ficar respondido no sentido em que é uma manifestação inconsciente e é por isso é que se efetivamente manifesta e nós não conseguimos controlar porque é inconsciente, então acabou por ficar respondido e por isso passo aqui a uma outra questão que tem... Já vai uma coisinha para responder a essa pergunta, e os Delis depois pode acrescentar também, que é, claro que implica que se quando há repetição de padrões, se eu não olho, se eu não mudo o meu padrão, que está inconsciente no corpo, eu vou atrair um parceiro novo que vai trazer a mesma disfunção, a mesma problemática, mascarada de outra maneira. Sim, mas a base das problemáticas mantém-se e os padrões repetem-se. Muito bem. E, portanto... Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, é que a pessoa estando com determinado tipo de bloqueios corporais, a pessoa repete um padrão. Isso sem dúvida. Se andarmos um bocadinho para trás, mais uma vez tenho que ir ao Freud. O Freud falou da compulsão à repetição, não é? Portanto, enquanto não mudar o padrão, estamos predestinados, estamos limitados porque acabamos por repetir o padrão. É verdade. Eu ainda diria outra coisa. Enquanto não mudamos o padrão, estamos constantemente a ser convidados a olhar para ele. Porque é isso. Ainda não viram. Então vamos lá mostrar outra vez. Verdade. Tenho aqui uma questão que tem a ver com... a questão está colocada especificamente com um problema de comportamento alimentar por descompensação emocional, mas o resto da pergunta traz uma abordagem que acho que é muito útil aqui, que é como é que a psicoterapia corporal aborda um problema desta natureza, de comportamentos alimentares desviados, e qual é que seria a diferença, qual é a diferença em relação a outras abordagens, por exemplo, a biodinâmica, a psicodramaterapia através da dança. Quais são aqui as potenciais diferenças entre estas várias abordagens? Portanto, esta pergunta leva mais uma hora. Pois, mas eu vou ou dar-nos aqui potenciais temas para novas conversas, o que é sempre útil. Mas aqui no possível contexto... Sim, eu poderia sintetizar, eu vou me focar em dois aspectos. É evidente que a terapia corporal é uma coisa muito vasta e, portanto, cada história é uma história e cada pessoa tem uma história por trás, mas eu gostaria de me focar em dois aspectos. Um deles é a questão do controle, que eu falei há pouco, que é o controle da mente sobre o corpo. Portanto, existem personalidades de controle, de autocontrole, que estou a falar de um controle interno, de um controle sobre o próprio corpo, sobre si própria. E, portanto, a terapia corporal tem estratégias para permitir pôr fim a este exagero do controle da mente sobre o corpo. Por outro lado, a imagem corporal, que a pessoa cria uma percepção, uma imagem corporal de si próprio, do seu próprio corpo. A terapia corporal, a psicoterapia corporal, permite uma intervenção também relativamente a esta percepção, a esta imagem que a pessoa tem do seu próprio corpo. Isto são dois aspectos para mim fundamentais para intervir ao nível das desordens alimentares. Gostaria de falar uma outra coisa, que é a questão da vitalidade. Porque uma pessoa que tem uma desordem alimentar, mais uma vez, desculpem, vou usar outra vez o termo, mortifica o próprio corpo, desvitaliza o corpo. Este controle sobre o corpo torna-o menos vital. Ora, a terapia corporal é uma terapia virada para a vitalização, para a vitalidade do corpo, para o dinamismo do corpo, para a energetização do corpo. E, portanto, tem estratégias e tem técnicas próprias para intervir na vitalização, revitalização deste corpo mortificado, deste corpo controlado, deste corpo às vezes
com pouca vida ou até sem vida. Acrescentava só uma coisinha, que é, porque a pergunta qual das terapias, no fundo é qual das matrizes teóricas seria mais adequada. Como o Zé Luís estava a dizer, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, e cada matriz teórica tem diferentes ferramentas que aplica consoante o caso que tem. Portanto, haver uma melhor do que outra, a base é o corpo, e a partir daí eu identifico mais com esta matriz teórica ou mais com aquela. Muito bem. O nosso instituto dá formação numa matriz integrativa, portanto tem as várias matrizes teóricas associadas no curso de especialização, biodinâmica, bioenergética, dança-terapia. Porquê? Porque todas elas são ricas. E o que a Gerda Boysen, porque a nossa matriz base é a biodinâmica, o que a Gerda Boysen nos ensinou, uma das coisas que ela nos ensinou foi vir a uma psicoterapia corporal biodinâmica, neste caso, é como ir a um costureiro, um alfaiate. Cada pessoa tem um corpo e faz o fato à medida, sendo que esse corpo vai estando sujeito a ajustes ao longo do processo terapêutico. Então o fato vai ter que se ir ajustando também. E é nesse ajustar que é a beleza da riqueza das diferentes matrizes teóricas e das diferentes ferramentas que cada uma nos traz. Portanto, não esquecer que é Freud, Reich, Lowen, Gerda Boysen, Boadella, todos beberam da mesma fonte, todos se encaixam e, portanto, o integrativo tem-nos dado cada vez mais a certeza que é por aí o caminho. E daí, no início, quero dizer que Zé Luís, os 30 anos do Zé Luís, portanto, não é a bioenergética, são os 30 anos de experiência clínica, de integração teórica e de integração prática, que depois vai fazendo o fato à medida de cada pessoa que nos aparece. Muito bem, muito bem. Eu acho que tocaste aí num aspecto importante, que é uma matriz integrativa, porque me parece que nas psicoterapias em geral, e concretamente nas psicoterapias do corpo, e até isso também se vê às vezes nas teorias psicanalíticas, às vezes existem escolas próprias específicas, e eu acho concretamente no corpo que se deve dar uma visão integrativa dos vários modelos, dos vários conceitos, das várias abordagens que existem sobre o corpo. Portanto, a visão integrativa é algo de muito importante e, de facto, eu não sou apenas analista bioenergético, eu tenho uma visão integrada das coisas que ganhei ao longo da minha experiência clínica e, portanto, não é para ser focado apenas na análise bioenergética. Portanto, o corpo é um todo e, portanto, existem outras abordagens, outras leituras que enriquecem e que são importantes. Eu se calhar vou fazer uma última pergunta que está aqui e depois a outra eu acho que não é bem uma pergunta, mas pode resultar numa dica para encerrar aqui a conversa de hoje. A pergunta ainda é voltando ao tema da escola e dos professores, porque entre professores e pais este tema toca toda a gente. Se é possível fazer alguma coisa, quer como professor, quer como psicólogo, que melhore o espaço de privacidade e aprendizagem entre professor e aluno, isto num cenário em que as aulas retomem em setembro ainda neste contexto de distanciamento, ou seja, online. Portanto, a pergunta é se é possível... Se é possível, como professores ou como psicólogos, não é? Fazer alguma coisa para beneficiar este espaço de aprendizagem e alguma privacidade na relação entre o professor e o aluno. Bom, essa questão parece fácil, mas é ao mesmo tempo complexa, porque se é possível fazer alguma coisa, em primeiro lugar eu acho que a continuar no próximo ano letivo este modelo de aulas não presenciais, portanto online, parece-me que já que foi a Liliana que falou psicólogos, terapeutas, educadores, etc. Eu acho que se deveria ter aqui eu quase poderia dizer, uma campanha preventiva
sinceramente, de privilegiar que o espaço da aula, o espaço da aprendizagem é de facto entre o aluno e o professor. E, portanto, eu acho que o aluno deve estar à vontade, mais uma vez de forma fluida, no estabelecimento ou restabelecimento, se for o mesmo professor, da relação dele, e, portanto, que é uma relação que deve ser desenvolvida a dois, não é a três, não é a quatro, não é com os pais ao lado. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, deveria ser feita aqui uma campanha de prevenção, sinceramente, porque me parece tudo isto muito invasivo, muito abusivo. E tanto isto poderia ser feito por, sejam psicólogos, sejam educadores, sejam terapeutas. Acho de facto que o espaço a continuar a ser online deve ser exclusivamente entre o aluno e o professor. E isso levanta aqui questões de autonomia, que é sempre uma grande dificuldade que os pais têm, não é? Até quando é que está na altura de permitir ou de controlar. Pronto. É o que eu digo, Conceição, a gente tem aqui pano para fazer mais 20 conversas. Aqui a última questão, que eu acho que pode ser, pode ficar aqui em jeito de dica, que depois fica aqui um remate para a conversa, que é, onde está que a raiva e a tristeza origina bloqueios, como os podemos libertar antes e depois? Eu acrescentava só aqui, a raiva e a tristeza não expressa origina bloqueios, como os podemos libertar antes e depois? Por isso tem mais a ver com isso aqui, a questão, o bloqueio só surge quando alguma coisa é contida, reprimida. Se eu me chateio e digo que estou chateada e expresso essa chatice, não fica lá bloqueio nenhum, certo? Bom, relativamente à raiva e à tristeza, eu acho que foram bem escolhidas a emoção, a raiva e a tristeza, porque esta sociedade é uma sociedade que também não valoriza muito a possibilidade da pessoa estar triste. A tristeza faz parte da vida, mas também ao mesmo tempo a raiva, que está ligada à capacidade que eu tenho de me relacionar com a minha própria agressividade, é alguma coisa que é um bocado quando eu falava da educação, do excesso de educação, muitas vezes bloqueia e não permite estar em contacto com a raiva. Somos tão polidos, tão educados, tão politicamente corretos que não podemos exprimir raiva. A raiva é uma coisa feia. A tristeza, muitas vezes, ficamos tristes para não explodir de raiva. Também é verdade. Mas, acima de tudo, acho que foi bem escolhida a tristeza e a raiva, porque a tristeza é algo que faz parte da vida, termos essa liberdade e essa capacidade de aceitarmos os momentos da nossa tristeza, das nossas tristezas, das tristezas da nossa história pessoal, de estarmos tristes em determinados momentos, porque também a tristeza, estando em contacto com a tristeza no corpo e a expressão da tristeza no corpo, muitas vezes se entra em contacto com determinado tipo de sensações, de sentimentos, e se toma consciência de alguma realidade quando estamos no lado oposto, no lado maníaco, eufórico, não nos permite estar em contacto com esta realidade, com esta memória do corpo. Portanto, acho que foram bem escolhidos a tristeza e a raiva. É algo que deveríamos ter essa liberdade e essa capacidade de estar em contacto com as duas. E aqui a pergunta é como é que as pessoas se libertam destes bloqueios? A pergunta é como é que os podemos libertar antes e depois? A partir de depois, não é?
Bom, como é que nos podemos libertar? Eu acho que a terapia, a psicoterapia corporal é uma boa, é um bom momento, é um bom processo para estar em contacto da nossa raiva com a nossa tristeza, e a terapia corporal tem estratégias, tem formas de expressividade da tristeza e da própria raiva, não é? Um bocado a Conceição falava do Ferenczi, não é? Começou por aí, não é? O contacto com as emoções, a expressão das emoções, e parece-me que a capacidade de nos libertarmos daquilo que nos bloqueia é algo que é importante na terapia corporal, e portanto, em jeito quase de conclusão, até porque estamos a falar do corpo e da terapia corporal, eu acho que a forma de estar em contacto com a tristeza e de exprimir a tristeza e a raiva, que muitas vezes nos bloqueia e que está no nosso corpo, nos bloqueia, que não nos deixa estar em contacto, mas também quando estamos em contacto, no processo passamos a estar com estas emoções de uma outra forma, e de uma outra forma na relação com os outros. Portanto, a terapia corporal é de facto um processo excelente para desbloquear estas duas possibilidades. E, na verdade, para todas as questões que aqui foram colocadas, mesmo as questões que foram colocadas em relação, por exemplo, à sexualidade, na verdade, tudo o que seja trazer do inconsciente para o lado de cá é algo que depois eu posso trabalhar. Enquanto estiver inconsciente não há grande coisa a fazer, não é? Exatamente. Enquanto estiver inconsciente eu não tenho consciência e vou repetir o mesmo padrão. Exatamente. Ok. Pronto, vou só terminar aqui com uma coisa a que eu chamo vender o nosso peixe, porque há aqui uma senhora a Filipa Martins, que diz que aquela pergunta sobre qual é que seria a melhor abordagem para um problema de comportamento alimentar, e ela tinha colocado a questão porque gostava de fazer uma especialização e na verdade gostava de perceber qual é que era a melhor opção. Então, vendendo o nosso peixe, até porque se me compete a parte da comunicação, eu vou vender o nosso peixe. Estão abertos agora 2 cursos do IPPC, um de iniciação à psicoterapia corporal, outro mais simples em formato online, só com os fundamentos mais básicos da psicoterapia corporal, e para quem, por exemplo, está na dúvida se queria saber mais alguma coisa, se quer explorar um bocadinho mais este conhecimento para perceber se é para si ou não, estes cursos são uma boa porta de entrada, e mesmo para ganhar um bocadinho mais desta consciência, desta integração, eu acho que eles são úteis. Por isso, se quiserem passar na página, está lá a informação, e obviamente o curso online tem 20 horas, o outro tem 35, com certeza será muito mais rico do que pode ser aqui uma conversa breve, e por isso, pronto, quem estiver interessado numa aprendizagem um bocadinho mais profunda é o conselho que eu deixo. E pronto, e agora vou passar a bola de novo à Conceição para ela fazer aqui o encerramento como mestra de cerimónias que é, e agradecer ao José Luís Gomes, que com certeza também o vai fazer. Nós não nos conhecíamos e ainda não nos conhecemos, porque esta coisa aqui do online para mim não chega, depois isto tem que ter sempre a vertente pessoal, mas pronto, foi um prazer, e pronto, já não vou ver algumas das caras que aqui estão, porque daqui a 15 dias não estou cá, mas pronto, espero que nos venhamos a cruzar em outras iniciativas do IPPC, está bem? Muito obrigado. Foi um prazer também para mim estar convosco, e agradeço o convite. E até uma próxima. Ok, muito obrigado. Ainda quer fechar aqui? Sim, agora eu vou passar aqui à Conceição, que ela é que é a mestra de cerimónias. Eu sou o turista que vou conduzir a limusine. E agora vou encostar e fazer o remate. Então vá, um beijinho, um resto de boa noite, e vou passar então à Conceição para ela se despedir do José Luís como manda a lei. Beijinhos. Gosto muito de metáforas e, portanto, a Liliana é perita em metáforas, não é?
Olha, Zé Luís, tu disseste no início logo uma frase muito importante que ainda não tinha sido referida nestas conversas e que realmente é uma base do nosso trabalho. E eu queria deixar isto aqui como ponto último de reflexão. E a tua frase foi que o nosso corpo é o dicionário emocional da memória de cada um. E ao longo da conversa contigo hoje, portanto, e destas conversas, é a conversa de cada um que vem de um ventre, inserido numa família, por sua vez está inserido numa sociedade, que por sua vez esta sociedade é regida por políticas e que essas políticas nos enrijecem ou não. E em momentos diferentes no decurso da nossa existência, né, deste crescimento e deste amadurecimento do ser enquanto ser, envolvido neste do micro para o macro, né, vamos registando no nosso corpo e vamos tendo então este dicionário que tu inicialmente referiste, o dicionário de cada um, e que nós, psicoterapeutas corporais, olhamos os corpos, olhamos a forma como falam, como caminham, como se expressam, mais do que o falar é o que dizem, mas como dizem. E esta foi a tua frase inicial, que eu agradeço de coração e gostava que ficasse assim como reflexão final para este grupo fantástico, que hoje abriram tantas câmaras e para mim foi um prazer ver mais câmaras abertas hoje. Obrigada a quem se permitiu deixar-nos entrar, não nos vossos corpos, mas nas vossas casas, não é? Que é uma invasão de limites, como falámos hoje, ao longo. Obrigada quem abriu agora novamente, porque isto realmente é fantástico estar deste lado, mas com caras. Então, esta é a minha devolução para ti, este dicionário emocional no nosso corpo, do micro para o macro, e voltando ao nosso micro, que é o eu. É bom estar no macro sem nos perdermos do eu, do centro. E isso nós conseguimos através desta consciência corporal, da nossa respiração, do nosso grounding. E por muito que as políticas e que a sociedade nos obrigue a reajustes, se nós estivermos em nós e nesta consciência corporal, nós vamos conseguir encontrar mais facilmente a autorregulação. Hoje não falámos destes últimos desenvolvimentos das neurociências, que validam tudo isto que o Zé Luís disse, que validam todos os estudos e todo o trabalho que o IPPC tem desenvolvido, e é por aqui que nós vamos continuar. É novo em Portugal, fala-se pouco em Portugal de psicoterapia corporal, isto é verdade, temos de ter consciência disso, apesar de não ser nada de novo, estamos a remeter-nos para Freud, mas depois a psicoterapia corporal cada mesma década, e Reich, não é? Foram colegas, Freud e Reich, mas houve Freud, não se houve Reich, mas porquê? Então muitas questões políticas poderiam ser debatidas aqui, não é o tema das nossas conversas, mas sim, o Instituto e a missão do Instituto é isto, é levar a profissionais e à população em geral este conhecimento científico validado. O nosso curso é acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, é porque, não é porque tem muito mérito, é porque é devidamente fundamentado. E é isso que nós vos queremos trazer a todos. E agradeço-vos de coração a vossa presença e estas caras, que é um prazer ver tanta câmara ligada. José Luís, quanto a ti, é um prazer fazer parte, que faças parte de nós também. Obrigada. E também fazer um bocadinho parte de ti, da tua vida e da tua história. Obrigada por ter estado presente connosco. Eu também agradeço, foi um prazer estar contigo online, evidentemente, depois de muitos anos. Foi um prazer estar convosco, com todas as pessoas aqui presentes, mais uma vez de rever a Milagros. Foi um prazer conhecer a Liliana, que só conhecia a partir dos mails que trocamos, e portanto... estarei aberto a uma próxima, se quiserem, conversa online, sem problema nenhum, e dar os parabéns ao Instituto Português de Psicoterapia Corporal, à visão integrativa do corpo, que me parece importante, não ser limitada apenas exclusivamente a um modelo, a um autor, a um conjunto de conceitos. Esta visão integrativa do corpo, de vários modelos, parece-me importante e enriquecedor para qualquer pessoa que queira fazer uma formação em psicoterapia corporal. Portanto, agradeço o convite e estou aberto até uma próxima, tá bom? Obrigada, José Luís. Obrigada a todos vós. E um até já, até dia 24, se não for antes, às 9 horas da noite, cá estaremos eu e o Thomas Rippenhausen,
para fecharmos as conversas com o corpo, dia 24/7, 9 horas da noite. Até já!